começando o podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Porque vocês vão conhecer agora um dos temas inéditos de fóruns sindicais. Eu acredito que é a primeira vez que um evento sindical traz um tema desse para ser debatido. Eu estou aqui com o Renato Passos Filho, que quero em primeiro lugar já fazer meus agradecimentos, dizer que esse fórum não aconteceria, não seria uma realidade se não fosse a sua confiança, e nós estamos presencialmente conversando pela segunda vez. A gente conseguiu fazer um grande negócio apenas por telefone, porque temos muita coisa em comum, além da vontade de ajudar as pessoas e fazer coisas boas, é acreditar que o movimento sindical é algo importante, que as relações do trabalho e o direito do trabalho têm muito futuro no nosso país. Então, muito obrigado, Renato, por ter confiado nessa parceria. Estou falando aqui com o principal sócio, né, CEO da Júri Ações Judiciais, que traz esse tema para o Fórum de Inovação Sindical. Quer dizer, ações judiciais, como é que a gente trata isso? Como é que você descobriu esse nicho, né, dentro do sistema de justiça, combinado até com o sistema financeiro, né, que nós temos no Brasil, para trazer essa solução que é muito interessante, né, e que muita gente não conhece. Então explica para nós aqui o que é a sessão judicial que você tem trazido para o nosso fórum. Primeiro, boa tarde, queria agradecer as palavras do professor Paludo e a confiança também de a gente estar presente aqui nesse primeiro Fórum de Inovação Sindical. Fiquei muito feliz e muito satisfeito de estar ao lado de pessoas incríveis e brilhantes que estão trabalhando sério para realmente fortalecer o movimento num período de bastante complexidade, já que a gente tem sido atacado por todas as frentes, né? Poder judiciário, legislativo. Então, de fato, esse é um tema relevante para conseguir aproximar os sindicatos, não só da categoria, mas em especial daqueles jovens que, como foi dito numa palestra mais recente, eles caíram no discurso de que eles são hoje empreendedores e não trabalhadores, né, e não empregados. E em relação à tua pergunta, Paludo, na realidade, sendo bem honesto, não foi algo que eu inventei, assim. Eu não descobri como eu entrei. Eu era advogado, enfim, militando na Justiça do Trabalho, e fui chamado, à época, por uma outra empresa para ingressar nesse mercado. E quando me chamaram, assim, quando me convidaram a compor, na época, a equipe técnica de uma empresa que até hoje não existe mais, o que me chamou, o que me fez acreditar e que me brilhou os olhos em relação a essa possibilidade de antecipar crédito de trabalhadores, é porque, como falavam, ao menos lá em Rio Grande, de onde eu vim, é que a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. Acho que é um termo forte, assim, eu acho um pouco pejorativo, mas é porque quando a gente percebe as ações individuais em especial, elas são promovidas basicamente por pessoas que estão há 6, 7, 8 meses empregadas, já tentaram obter renda de todas as formas possíveis e imagináveis, algumas pegaram dinheiro com o vizinho, algumas se submeteram a juros abusivos dentro do sistema financeiro, e a última saída que elas têm é entrar na justiça, não porque odiavam o ex-empregador delas, mas porque elas sabem que tem direito a receber. Eu acho que o direito de trabalho é muito óbvio. Se tu fez hora extra e não recebeu, tu tem dinheiro a receber. Então elas sabem que tem um crédito para receber, ingressam na justiça na esperança de fazer um acordo, para tentar resolver o problema de curto prazo da vida delas. Algumas, inclusive, com ações relevantes, eu já tive essa experiência de pessoas com ações de 100, 200, 300 mil para receber, que aceitam na hora acordo de 10, 15 mil. E eu não tinha noção de rentabilidade nenhuma, eu sou advogado, só sei contar até 20%. Então, de fato, aquilo que eu acredito, o que me fez entrar nesse mercado e acreditar foi isso. Essa empresa que eu iniciei, ela era constituída por advogados que não eram da área, que não, na minha percepção, não entendiam o direito do trabalho, entendiam a realidade do advogado trabalhista, tampouco do reclamante, e que me motivou a, de fato, abrir a minha empresa focada em direito sindical, focada no advogado e no trabalhador, de modo a tentar levar a melhor proposta possível para todos os envolvidos. Nunca falamos direto com o trabalhador, sempre falamos primeiro com o advogado, para depois, se for o caso, falar com o sindicato, falar com o trabalhador. O nosso respeito é máximo em relação àquele que entrou com a ação na justiça. A entrega da júri, basicamente, você está com uma ação individual ou coletiva, né,
ela está tramitando no sistema de justiça e que geralmente, aqui no Brasil especialmente, né, esses processos levam muito tempo. Sim. Os trabalhadores saem, né, penalizados geralmente, numa situação precária da relação de trabalho, vão reclamar um direito e ficam esperando décadas para receber. E você consegue antecipar, né, esse valor, de certa forma, nas condições, né, reais, quer dizer, não faz esse deságio, que muitas vezes o acordo, para quem está com a corda no pescoço, acaba aceitando acordos muito em desvantagem. Então você paga o que é justo, né, de forma antecipada, e depois vocês vão criando uma carta de crédito e deixando o processo chegar até o final. Quando chegar no final, vocês recebem, inclusive, se houver diferença entre aquilo que você já pagou anteriormente, você acrescenta a diferença. É mais ou menos essa a entrega da Júri. Exatamente. A gente é fruto de uma distorção do sistema, né? No sistema ideal, a gente não existiria. A gente existe porque, infelizmente, o Poder Judiciário, na verdade, muito em função do Poder Judiciário, que em algumas situações é ineficiente, e também em decorrência das empresas que vão recorrendo com fins protelatórios, já que hoje na Justiça do Trabalho, os juros que se aplica é Selic. Então, às vezes, para as empresas vale mais a pena tu ficar postergando o pagamento de uma dívida do que se errá-la, já que tu tem aquele capital alocado e tu pode eventualmente distribuir ele com ativos que vão render mais do que a Selic. Então, hoje vale a pena recorrer. E, basicamente, em relação à maneira como a gente trabalhou, é exatamente como tu disse. A gente antecipa créditos a partir de acórdão, então ainda não há uma decisão definitiva. Então, nesse aspecto, a gente gera uma segurança jurídica para o advogado e para o trabalhador ou para o sindicato, porque, eventualmente, enfim, é um título que ainda está sendo recorrido, está sendo discutido. Então, existem seus riscos. Na medida que é feita a sessão, a gente atua ao lado do advogado. Então, a gente une forças, não só em segunda instância, mas também em Brasília, para sustentar a manutenção daquele título. E na medida que a gente acredita que uma ação, por exemplo, vale R$500 mil e a justiça estabelece que vale R$1,5 milhão, a gente não quer esse 1 milhão de excesso. A gente quer receber só os nossos R$500 mil. Na medida que a gente recebe os 500 mil, a diferença é toda do advogado, do trabalhador, seja lá de quem for. Então, essa é uma maneira que a gente encontrou para nos resguardar, porque eventualmente a sentença não é clara como é que deve ser calculada aquela ação, e também não lesar o trabalhador e o advogado, caso o nosso cálculo esteja muito abaixo daquilo que é reconhecido pela justiça. E eu acho que essencialmente é isso. Não sei se eu deixei passar alguma coisa. Interessante, porque o trabalhador que está, né, reclamando consegue receber antecipadamente, o advogado recebe, né, vocês compram, né, esse crédito, vão lutar para garantir esse crédito, e se garantir a mais ainda, tem mais o acréscimo, né, no final da ação, e vocês pegam exatamente a brecha do tempo, né, que Exato. demora um processo para tramitar um processo, principalmente quando chega nas instâncias superiores, e essa questão da política de juro, né, e aí acaba ganhando as três partes, o trabalhador, o advogado e a júri. Né? Exatamente. E acho que um ponto que eu não comentei, que eu acho que é importante, é que se, por exemplo, a ação for julgada improcedente, ou se o nosso cálculo for maior daquilo que a justiça reconhece, ninguém precisa devolver nada, é o nosso risco. O único ponto é que, se a gente errar para menos, o trabalhador e o advogado recebem mais, um valor ao final do processo. Mas, em hipótese alguma, não é dívida, é transferência dos efeitos financeiros daquela ação. Não existe dívida, é risco nosso. Mas, se a gente errar para menos o cálculo, a gente paga um valor maior no final. Vocês bancam o risco? A gente banca o risco. Se for do interesse do advogado, ele permanece no processo. A gente vira, como eu brinco, uma espécie de funcionário do advogado na medida que é feita a sessão. Então, a gente coloca nossos 20 advogados à disposição deles. A gente coloca contador, tudo que for necessário para poder viabilizar a melhor atuação naquele processo, se o advogado já é necessário. Porque tem escritórios que são excelentes, que já tem toda uma estrutura e que eventualmente eles acreditam, e eu realmente acredito nisso, que eles não precisam. Uhum. Na medida que às vezes os caras estão há 10, 15 anos atuando num processo, eles sabem daquilo mais do que qualquer um. Então, novamente, o nosso respeito é máximo com o advogado que está à frente do processo. E quando a gente pensa num negócio dessa amplitude, dessa grandiosidade, né,
a gente pensa em empresários, em investidores, como nós tivemos o Cobori aqui hoje de manhã, que já tem lá seus 60 anos, que já foi CEO de várias grandes empresas, etc. E está aqui o menino, né? É um garoto que começou a sua experiência, aliás, trabalhando no escritório, que a gente tem um amigo em comum, mas não sabia antes de conversar, né? Foi na primeira conversa que nós descobrimos que tinha um amigo comum, nosso amigo Cássio, né? Mandar um abraço para ele. E o Renato está aqui no UFBIS e também está participando de um evento da CASC, da Caixa, da OAB, com a nossa amiga a doutora Mara Mello. Então ele já aproveitou para chegar em Floripa aqui e ajudar a patrocinar 2 grandes eventos aqui no mesmo momento, né? Então, mas como eu disse, tem muito futuro pela frente. O Renato tem participado de congressos e eventos internacionais muito importantes. Como que isso que vocês fazem aqui no Brasil tem outros casos semelhantes, tem algumas inspirações fora daqui também? Você tem alguma relação com alguns cases de outros países que você se inspirou para isso, ou você tem levado isso para outros países como um modelo? Primeiro, não sou tão novo assim, né, Paludo? Minha carequinha já não deixa mentir, sabe que já tem uma trajetória, tem uma estrada. Mas, na verdade, eu acho que existem outros judiciários que são ineficientes, como o brasileiro, digamos assim, só que tem uma característica da justiça brasileira que é o grande volume de processos. E eu acho que é isso também que faz a existência de ser atrativo esse tipo de atuação aqui no Brasil. Porque, salvo engano, a gente disparado é o Poder Judiciário com o maior número de ações no mundo. A Justiça do Trabalho, por exemplo, ela paga 40 bilhões de reais por ano. É um volume muito relevante. E o que mostra que, de fato, tem muita gente esperando valores serem pagos na Justiça. E esse é um ponto que até é curioso, eu até estava comentando um pouco ali na nossa palestra, que, por exemplo, se tu tem uma dívida e tu tem um terreno ou uma casa, tu vende teu terreno, tua casa para pagar tua dívida. Agora, se tem um processo judicial, pelo menos até pouco tempo, tu não tinha essa possibilidade. Tu tem dinheiro para receber, tu sabe que tu vai receber, tu tem aquela dívida, mas tem que esperar 7 anos para poder pagar a tua dívida. Porque o processo não termina. A empresa fica recorrendo, não quer fazer acordo, o judiciário não julga, e tu está ali sangrando, buscando alternativas para resolver aquele teu problema de curto prazo. Então essa é uma característica nossa. Eu de fato desconheço se existe isso replicado em outros países. Até onde a gente tem conhecimento, não tem. Mas com certeza isso pode ser levado também para outras... Aliás, isso que você fala desse tempo, né? Não deve ser tão incomum, por exemplo, principalmente com essa lógica da terceirização de serviço público, inclusive. Empresas que abrem para terceirizar algum tipo de serviço público que, de forma infortuita ou até intencional, não pagam os direitos dos trabalhadores, fecham a empresa, abandonam aquele trabalho, abrem um outro CNPJ, concorre e ganha uma outra concessão, presta um outro serviço e assim vai sucessivamente, né? De forma criminosa, né? Abrindo empresas, recebendo, porque principalmente empresas que ganham concessão para algum tipo de serviço terceirizado, ganham um bom recurso e gasta menos de metade disso com os seus custos, o restante é lucro, e vai deixando os trabalhadores na mão e vai abrindo outras por conta, jogando com esses prazos também, né? Isso é a origem também da precarização do serviço, na medida em que o Supremo autorizou que todo tipo de atividade fosse terceirizado, né? Antes tu só podia terceirizar, primeiro, creio que tu não pudesse terceirizar o serviço, tinha que contratar diretamente. Depois podia terceirizar mão de obra que não fosse atividade de fim. E agora tu pode fazer tudo. Depois tu podia terceirizar só o que era atividade de fim. E agora pode tudo. Agora é empreendedorismo, né? Como a gente conversou antes. E realmente essas empresas que são criadas com esse propósito, elas são feitas para quebrar. Elas depois entram na justiça contra elas, eles não pagam, os donos, os empresários somem.
E na realidade quem paga a conta nesse caso é o Estado. É o Estado, que é o Estado responsável subsidiário. Exatamente. Renato, muito boa conversa contigo, é a primeira de muitas. Com certeza, com certeza. Vamos pedir para o pessoal continuar acompanhando aqui o podcast do FBIS 2025, vamos trazer vários outros conteúdos interessantes, seguir a gente nas redes sociais, Fórum de Inovação Sindical, Instituto Política Boa, Baila Politics, e como faz para entrar em contato com a Júri? Pode ser através do nosso site, que é juri.capital.com.br. E ali vai ter os contatos também, que pode entrar em contato conosco por meio de e-mail, aí seria contato@juri.capital, e também tem o nosso telefone, que eu confesso que eu falhei, mas não estou com ele aqui. Eu também, quando eu vou dar o número do telefone do Instituto, eu não lembro. Esses dias eu fiz uma entrevista de rádio, depois edita aí, porque eu tive que parar, olhar o número para poder... Hoje em dia a gente já é automático o número do telefone, sim. Depois a gente coloca na tela aqui e faz uma divulgação. Mas pode ser 11 97 885 6006. Esse é o teu celular? É o meu, não dá nada. Vai direto no celular, tá certo. Faz parte, esse é de trabalho. Então, quem sabe faz ao vivo, a gente faz conversa, né? Depois foi gravado os bastidores dessa conversa, enfim, tá tudo certo aqui, né? O podcast FBIS 2025 volta com mais informações. Obrigado. Valeu.